Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é o terceiro dia de lives que a comunidade grega de Brasília preparou em comemoração aos 200 anos da independência da Grécia. Nós convidamos a Vassiliki Constantinido para fazer a apresentação. A Vassiliki é membro do ARET, Centro de Estudos Helênicos, parceirona nossa aqui, já fez algumas apresentações, autora do livro Os Argonautas do Cerrado, que conta a história dos 50 anos da comunidade de Brasília. E, enfim, eu queria pedir para todos que mantenham os microfones fechados. A Vassiliki vai fazer a apresentação e depois, quando ela finalizar, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma consideração, enfim, aí nós vamos ter um tempo para isso. Então, vamos lá, Vassiliki, fica à vontade. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, né, de estarmos comemorando, participando dessas celebrações, né, do bicentenário dos 200 anos de independência da Grécia, né. Queria falar que o que eu vou apresentar aqui, eu realmente não sou especialista na área literária nem histórica, né? Eu gosto, né, de estudar e faço parte dos núcleos de história e de literatura da Aretel, que me leva a ser mais curiosa sobre os dois assuntos do que efetivamente uma especialista, não sou. E eu, né, pensei de trazer realmente um pouco desse universo, né, cléftico, né, que tiveram um papel muito importante, né, enquanto não só na literatura, né, porque eles fazem parte dos primórdios da literatura moderna grega, né, que se baseou numa linguagem popular, na linguagem do Demotiki, né, e, enfim, é apenas uma amostra, né, e que nos permite, quer dizer, compreender depois, mais para frente, exatamente o porquê que pavimentou, foram canções como essa, e foi toda a tradição oral que pavimentou, né, os caminhos dos poetas do século XIX, como Solomós e Calvós, que a Afinar, né, apresentou na quarta-feira. E vamos intercalar com um pouco de música também, né? Essas são canções folclóricas, né, chamadas de histórica, que tiveram realmente um papel fundamental na formação da identidade nacional grega. Então, podemos começar com a primeira música para, né, incentivar aí um pouco a nossa imaginação. Essa canção, né, ela fala de 40 jovens, né, valorosos que, enfim, que se armaram para ir para a guerra, né, pegaram os fuzis, as montanhas brilham, cantam eles, e ao pegarem suas espadas, reluzem os mares. Põem-se a caminho, seguem pela beira-mar, vão até suas mães para que suas bênçãos lhes deem. Boa sorte, rapazes, vão todos em paz. As canções cléfticas, classificadas como canções históricas, elas nasceram no final do século XVIII, né, embalando o movimento de independência e a luta pela formação do Estado grego.
Elas nascem num momento específico, num momento histórico específico, numa região específica, né? Elas... Espera só. Enfim, elas nascem nesse momento, num momento histórico, numa região muito específica. Dentro do contexto histórico, né, elas nascem num momento em que o iluminismo e as ideias, né, libertárias estão em pleno, enfim, passando por praticamente a região, não só do Império Otomano, mas em várias partes do mundo. Ela nasce também, as canções cléfticas, num contexto geográfico muito específico. Elas nascem nas regiões das montanhas, né, insubmissas, lá do norte da Grécia, nos desfiladeiros e picos nevados da Cordilheira de Pindos, na região de Épiro. Uma região onde a vida só conhecia pedra, montanhas e riachos escarpados, habitada na época pelos grupos conhecidos como Cléftes e Armatoli. Nós, antes de prosseguirmos, nós podemos tocar a segunda música, por favor. Essa canção, ela fala da tomada de Constantinopla, de Salônica, e nós veremos mais à frente que, para que a Grécia, né, conseguisse, para que a luta, o movimento de libertação, o movimento de independência fosse levado avante, por várias vezes a Grécia teve que recorrer ao seu passado. E, sem dúvida, as canções, elas ajudaram muito nesses aspectos. Nós precisamos voltar um pouco no tempo e entender, naquela época, o que estava acontecendo naquele pedaço do mundo, né? O Império Otomano era um império multiétnico e multirreligioso. Ele tinha judeus, gregos, cristãos e muçulmanos. As três religiões que conviviam, assim como uma infinidade de etnias. Só que já no final do século XVIII, mais meados do século XVIII, os sinais de decadência, né, do Império Otomano eram bastante visíveis, né? O Jean, ontem, colocou muito mais aprofundou esse assunto, né, mostrando como funcionava naquela época e o papel que os fanariotas tiveram nesse período. Então, ele é um momento em que a decadência, né, do Império Otomano levava realmente a população a estar, como disse o próprio Jean, a levar sua vida não só de uma forma apática e com muitos problemas, né, enfrentando questões econômicas, meio no marasmo, né? E com o império, na realidade, ruindo, né, existia o interesse das grandes potências naquela região, né? Esse era um contexto histórico, social, digamos, político-econômico do Império Otomano. O que a gente percebe que não é só essa queda, essa deficiência assim, do Império Otomano, ela se dá não só por essas razões. Paralelamente aos todos os interesses econômicos que existiam naquele momento em que o mundo estava, de alguma forma, mudando,
né? Lembrando que naquela época só existiam impérios, reinos e colônias, né? Não existiam nações. Os ventos libertários que sopraram com o iluminismo, né? E com a Revolução Francesa também, eles atingiram essas regiões, eles chegaram a essas regiões. Nós temos que lembrar que os fanariotes e a marinha mercante grega, né, que na realidade os gregos é que detinham o comércio marítimo, né, eles traziam essas ideias libertárias, né, e essas ideias que o iluminismo, de alguma forma, levava para as pessoas. Paralelamente a isso, outros ventos eram os ventos do romantismo, né? Nós temos vários exemplos de por que muitos intelectuais, poetas, se engajaram na luta da independência da Grécia. Eles viam a luta da independência da Grécia como algo justo, porque o romantismo e o iluminismo trazia a questão de valores revolucionários para a época, trazia os valores da retidão, trazia os valores humanistas de volta, né? E traziam também a ciência contra o teocratismo, os momentos como é que eu vou? Eles eram o obscurantismo, né? Era em resposta ao obscurantismo que existia na época que essas ideias iluministas realmente, e o romantismo avançou, né? Como em corações e mentes desta região, né? Nós podemos, antes de prosseguir, vamos falar um pouco de que são essas canções e por que elas surgem neste momento, né? A gente tem que lembrar que os ventos do romantismo, eles idealizam determinadas situações, e que esses ventos que sopravam naquele momento traziam também a possibilidade de grandes massas entrarem, né, e participarem de algo que nunca tinha sido colocado, que era a questão da liberdade, que a própria Revolução colocava isso, da liberdade, né, da fraternidade e da igualdade. Isso, de alguma forma, acabou conquistando corações e mentes. Podemos tocar a próxima música, por favor. Σαράντα παλικάρια κηκάμα μου, μωρέ όρκος στο σταυρό. Essas canções, elas, na realidade, elas expressam sentimentos que o imaginário popular evoca, ligados à natureza, à dor, mas também à admiração pelos heróis, homens e mulheres, que se destacaram nas batalhas. São canções provavelmente criadas ao mesmo tempo que os acontecimentos descritos, embora contenham elementos históricos mínimos, imprecisos, informações vagas e, por isso mesmo, transformam-se no entrelaçado de mito e história. A participação da natureza nessas canções, ela é ativa, né? A natureza participa da luta pela independência. As montanhas e árvores falam, pássaros adotam a linguagem humana, águias são mensageiras, enfim. Vamos ouvir uma canção que expressa um pouco essa ligação com a natureza.
A próxima, por favor. Que é que escreve? Essa canção, ela fala do plátano. O plátano são árvores centenárias que na Grécia, em todas as praças das aldeias, normalmente existem, são árvores centenárias, e é sob seus pés que, na realidade, a gente do lugar se reúne. E nesta canção específica, o Plátano está reunido com os cléftes e ele fala, né, conta de por que ele está assim tão seco, né? Então, enfim, tão acabado, né? E ele conta um pouco do porquê que ele está nessa condição. É bom lembrar que realmente o Plátano é onde as pessoas na Grécia elas se reúnem, elas contam, ele é um lugar onde eles extravasam suas alegrias e suas dores também, né? Eu lembro uma vez que uma senhora que estava ao lado de um plátano desse, que, sei lá, acho que tinha uns 400, 500 anos, ela falou para mim, nossa, esse plátano já ouviu tantas histórias aqui das nossas aldeias, né? Ele é aqui que a gente vem e fala das nossas dores. Enfim, é algo que persiste até hoje, porque isso não faz tanto tempo que eu ouvi, né, de alguém falando aos pés de um plátano. Aos contrários dos heróis acritas, né, os heróis das canções cléfticas, eles não têm habilidades sobrenaturais, eles são meros mortais. O poeta popular, além de elogiar basicamente as muitas reconhecidas façanhas e muitas né, desses heróis pela nação e pela liberdade, não evita se referir aos conflitos civis, à dor do inimigo e às diferenças pessoais e traições. Segundo o escritor, né, que faz essa comparação com os acritas, eles também fazem parte, né, de canções, né, que vêm através da tradição oral e que eram os homens de fronteira, que guardavam as fronteiras do Império Otomano, né, isso no século XV, XVI. Essas canções também, na realidade, elas foram carregadas com tarefas ideológicas específicas, cultivaram a memória coletiva e contribuíram para a consciência e identidade nacional. Há um passado glorioso, na realidade, a Grécia sempre recorreu a ele, né, para a formação dessa consciência e identidade nacional. Um episódio que ilustra bem essa questão está nos livros escritos do Yannis Makrigiannis, que é um herói, né, um dos heróis da luta pela independência, que era filho de pastores da Romélia. Esse texto que eu vou ler, ele na realidade, só um minutinho, ele, na realidade, foi traduzido, né, no livro do Jacques Lacarrière, que traz essa questão. Diz Makrigiannis, eu tinha 2 estátuas muito belas, uma mulher e um príncipe.
estavam inteiras. Nelas viu-se as veias, tamanha a sua perfeição. Depois da destruição de Poros, os soldados as tinham levado para Argos e preparavam-se para vendê-las a europeus. Pediam 1000 tálers por ela. Chamei os soldados e disse-lhes que lhes deem 1000 ou 10.000 tálers, não permitam que ela saia de nossa pátria. Foi por coisas como essa que nós estamos lutando. Antes de continuar, vamos para a próxima música, por favor, que é o Lalude de Monobaciás, que fala sobre o rochedo de Monobaciás. Essa canção fala do rochedo de Monovaciá e da fortaleza de Atenas, fala da cidade de Náfplio, né? E fala, é uma canção mais leve, né? Porque o poeta, né? Ele quer ver como são as moças de Náfplio, como elas lavam, como branqueiam, como ensabonam. Com uma das mãos lavam, com a outra elas ensabonam, e com suas 2 mãos na fortaleza guerreiam. Essas canções, na realidade, o Colocotrones, que é outro herói, né, da Guerra de Independência, diz que as canções elas eram feitas pelos aldeões ou cegos, os cegos com liras. Na realidade, eu acho que algumas canções foram realizadas pelos capitães desses grupos de Cléftes e Armatoli, que eram pessoas que tinham, né, mais conhecimento. Mas a grande maioria, segundo o Fourier, foram realmente os aldeões, né, que elaboravam essas canções, que faziam as canções. E os cegos de lira, eles percorriam toda a região, né, de Constantinopla a Moriá, enfim, e todas as ilhas, cantando e repassando essas canções como se fossem realmente aqueles jornais militares, colocando os acontecimentos, né, que interessavam àquela região naquele momento. E exatamente essa, né, uma das questões que são colocadas, o Colocotrone coloca, e a Dona Samil também coloca essa questão, que é uma folclorista, né, uma pessoa que dedicou a vida inteira à pesquisa da música, e ela é cantora também, e já falecida, né, originária de Esmirna. Ela disse que os jornais funcionaram naquela época, né, que essas canções funcionaram como jornais periódicos da época para os seus criadores e contemporâneos, enquanto que para gerações futuras, dizia ela, serviram como lição de história. Mas quem são esses Cléftes, Armatoli, Suliotes, que fizeram parte, né, desse grupo armado, que se transformaram nos grupos armados e que lutaram pela independência? Na literatura, os grupos de Cléftes e Armatoli são bandos de patriotas gregos que resistiram nas montanhas à ocupação da Grécia pelos turcos, e o Cléfte, segundo José Paulo Paes, é uma versão do bom bandido, dos românticos, aquele que empunha sua própria espada, tem ódio à tirania e o amor pela liberdade. Entretanto, a versão romantizada é distinta da versão histórica, né? Os Cléftes, a palavra Cléftes significa ladrão em grego. Bandos de Cléftes viviam à margem do Império Otomano, em lugares de difícil acesso, para não pagar impostos aos coletores.
do Império. Para sobreviver, assaltavam e atemorizavam os aldeões, inclusive os gregos. Os cleftes não eram apenas gregos, você tinha cleftes turcos também, como você tinha cleftes albaneses. Então, eram umas pessoas marginalizadas, gente que não se submetia a querer pagar os impostos a esses coletores, e se embrenhavam pelas regiões de Pindo, né? Que é uma região bastante difícil, em que os coletores não conseguiam chegar. Então, eles ficavam lá, rodeando algumas aldeias próximas, e tentavam sobreviver desses assaltos. Já os Armatoli, na realidade, eram milícias do distrito chamado Armatolik. Esses Armatolik eram contratados pelo Império para combater o banditismo, ou seja, para combater os cleftes. Isso nos começos, né, logo nos primeiros séculos, essas questões. O que os dois grupos, tanto Armatoli como Cleftes, tinham em comum é que eles possuíam armas, né? Os dois grupos eram armados. Então, era praticamente como se fossem duas faces de uma mesma moeda, né? Só desculpa. Nossa, não... Eles eram duas faces da mesma moeda, né? Eram grupos armados. Antes de falarmos da narração dos acontecimentos da raça, né, do Colocotrones, vamos ouvir uma canção, né, em que é como se fosse de recrutamento para quem queria fazer parte com os cleftes. Então, você tem, né, um cleftes que fala a respeito. Vamos para a música. Essa canção fala que os rapazes que buscam bravura, né, podem se juntar aos cleftes, mas que perguntem a eles, aos cleftes, né, como é viver como cleftes. Aí ele conta que por 12 anos estive entre os comandantes cleftes, e o dia inteirinho na guerra e a noite de sentinela. Pão quente eu não comi, doce vinho eu não bebi. Meu braço era meu travesseiro e minha espada colchão. A triste carabina era uma jovem em meus braços. Esses grupos armados, o Colocotrone narra muito bem como é que eles foram cooptados, na realidade, né? Ele fez dentro de um depoimento que ele deu, né, a Jorge Tercers, que escreveu, na realidade, essas narrações, né, do Colocotrones, ele diz o seguinte dos cleftes de Dora Martolini: os primeiros oficiais foram alçados por sua bravura e por sua sabedoria. Pagava-se salário aos Amartoli. E quando dividia-se, e no caso dos cleftes, eles dividiam os espólios. Além disso, eles estabeleciam determinadas regras para esses grupos armados, né, os comandantes. Eles diziam o seguinte, estabeleciam as regras, que tinham que respeitar as mulheres, expulsavam quem quisesse estuprar qualquer mulher, definiam quando deviam cortar os cabelos, promoviam brincadeiras com pandeiros, saltos, danças e cantos heróicos. As canções eram hinos, reforça o Colocotrones, né? Eles eram jornais militares. Para Macrogiannis, que é o outro herói grego,
né? Eles foram o fermento da liberdade. Isso a Afiná já tinha colocado, né? Que o Macrogiannis realmente os classificava como fermento da liberdade. Antes de prosseguirmos, vamos ouvir mais uma canção. Aqui eles falam, né, essa canção fala um pouco da alegria das montanhas, né, e do orgulho que elas tinham, porque todos estão festejando, né, inclusive Nossa Senhora festeja a praia, a pátria, né, ao ver a luta de todos eles. O helenista e escritor Jacques Lacarrière define os Cléfes e Armatoli como homens da montanha, homens de armas, de alma grande e de coragem, iletrados, rudes, homens certamente brutais, às vezes sem escrúpulos, mas tendo o coração cheio de uma vontade compacta e dura quanto o bronze, o de libertar a Grécia. Sem esses homens, de Lacarrière, essa Grécia reencontrada, ou melhor, sobre o que nós ocidentais acreditamos encontrar ou reencontrar, sem esses combatentes, talvez não houvesse Grécia hoje. Vamos para a próxima canção. Aí, gente. Essa canção que fala das capitãs, né, heroínas da luta pela independência, reforça que não se curvar à tirania é um ato constante nas canções, exaltando a coragem, né? Nessa canção, todas as capitãs foram prestar tributo a Ali Pasha, mas Lena, da clã Botsari, protesta e não se submete, né? A luta das mulheres, né, pela independência foi muito intensa, né? Foi uma tradição que foi mantida, inclusive, ao longo do século XIX e século XVIII. Embora a história oficial tenha relegado a segundo plano, quando não ignorada essa participação. O resgate histórico dessas combatentes, que são inúmeras, né? Algumas famosas, né? Outras, e a grande maioria, evidentemente, anônimas, é algo muito recente, que se intensificou com as pesquisas realizadas a partir da década de 80, praticamente, né? Elas tiveram uma participação muito importante. E hoje, quer dizer, a gente tem várias né, combatentes famosas, como Lascalina Bobolina, que é uma das mais famosas, Mavroguenos. Essas mulheres, elas não pertenciam apenas, claro, às elites gregas, né, que tiveram um papel importante nesse processo,
mas existiam muitas mulheres realmente do povo, aquelas que cuidavam, né, dos seus, enfim, dos seus, tinham um papel muito importante na manutenção, não da família, mas da questão na zona rural, elas foram realmente fundamentais para a manutenção, né, do ânimo dessa luta, e elas pegaram em armas. Não foi apenas acho que a Afiná contou a história das filhotes, né? Então, vocês já sabem que teve uma participação, né, muito intensa, né? E dramática também, com certeza, né? E ali, em vários aspectos, a gente realmente é uma história que, em boa parte, ainda tem que ser resgatada. Vamos para a próxima canção. Essa canção conta a história de uma moça que ateou fogo ao tear e resolveu se juntar aos Kleftas. Por 12 anos conviveu com os comandantes e os Kleftas sem descobrirem que era mulher. Num dia festivo, os Kleftas estavam jogando, lançavam pedras para ver quem conseguia atirar mais longe, e a jovem juntou-se a ele, e ao fazer um movimento mais brusco, rompeu-se o botão prateado e deixou à mostra o seio, revelando o seu disfarce. A luta pela independência, ela realmente traz motivações, né, de homens e mulheres que arriscaram suas vidas por um ideal, né, por um ideal. E eu acho que, se não fossem estas pessoas que se armaram, né, essa gente pobre, às vezes, desvalida, muito pouco poderia ter sido realizado, né, com relação a isso. Nos momentos mais difíceis, né, da história, nas condições mais desfavoráveis, diante das maiores perdas, as canções mantêm e estimulam a visão e a ânsia de liberdade, infundem força para a luta, fé em valores ideais esquecidos e elevam a autoestima dos vencidos. As canções, na realidade, funcionam como mitos musicais e permitem que cada geração as reinterprete, renovando o seu significado, uma forma de expressar cantando as necessidades do seu presente. Podemos ouvir a próxima música? Olata castrata e da cholata vira, brahmana manaman, cholata vira. Cholata vira, prago pula jeromnya, santi sorjas toca. O tempo passa, com suas continuidades e descontinuidades, seus cortes e reviravoltas. Porém, um sentido peculiar do tempo faz os gregos cantarem, ou melhor, lamentar, coletiva e ritualisticamente, heróis acritas e reis bizantinos, Suliotes, Kleftarmartolos e Elacites, de uma saga em evolução de heroísmo e luto, do qual extrai sempre que precisam denunciar
animar ou desarmar questões nacionais ou sociais, para preencher todas as lacunas e silêncios da história escrita. Segundo Miranda Terzópolis, que também é uma folclorista, né, especialista em laografia, como dizem os gregos, né? A tradição oral, né, que nos traz todas essas canções e que sedimentaram a literatura grega moderna, né, faz com que ela se mantenha até hoje. Após mais de 2 séculos, né, os gregos continuam cantando e dançando para exorcizar suas dores de vida e de alma, né? O que aqui apresentamos foi apenas uma pequena amostra desse universo cléfico com suas canções, ritos e mitos. Hoje, né, da forma como, né, caminhamos e estamos seguindo, é muito importante refletir sobre todos esses valores que, no fundo, envolveram os combatentes gregos, né? Os românticos acharam justa a ideia, porque justa a meta, né? Justa o objetivo dos gregos, porque, mesmo idealizado, falava de algo que estavam longe de existir, né? A ideia de igualdade, a ideia de justiça, a ideia de liberdade, que é algo que está na essência acho que do humano, né? Do ser humano, né? É algo que está implícito no ser humano, e ter uma visão humanista onde valores, né, são importantes do ponto de vista da retidão, de valores como o filótimo, que na Grécia tem uma palavra específica para isso, que é o amor à ética, né, e a solidariedade. Então, são valores que nos fazem hoje repensar também, né? Porque nós, enquanto seres humanos, ainda estamos muito longe desse ideal. Acho que já caminhamos bastante, mas ainda estamos muito longe de um ideal, né, que os iluministas trouxeram naquela época. Eu acho que talvez, por isso que uma das coisas importantes é se voltar para esses estudos da antiguidade, que foi o que naquela época, no renascentismo e no iluminismo fizeram, era se voltar e tentar recuperar um pouco aqueles valores humanos. Eu acho que talvez um aprofundamento nesses estudos possam fazer com que a gente caminhe, né? Tenha uma visão mais humana da vida, uma visão mais humana e solidária em relação ao outro. Então, era basicamente isso, né, que eu tinha para apresentar. Infelizmente, eu tive um problema aqui no computador, então todas as minhas anotações de temas que eu deveria estar desenvolvendo mais um pouco, não foi possível eu ver, porque a minha tela não conseguia compartilhar isso. Mas eu acho que, de alguma forma, eu trouxe algum colorido, né, sobre, e um pouco, né, desse universo cléftico. Claro, claro. Muito, muito bom, Vassiliki. Gostei muito. Eu tive vontade de dançar umas 2 vezes aqui. As canções são muito boas, né? São muito boas, com certeza. Elas são cantadas, né? São cantadas há muito tempo, né? Deixa eu só tentar isso. Vou tirar aqui, porque acho que daí a gente consegue, né, se ver mais precisamente. Eu acho melhor conversar, né? Como é que eu faço para devolver a tela para você? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não entendo como é que eu faço isso, mas tudo bem. Conseguiu, perfeito, perfeito. Eu que encerrei aqui. Eu encerrei o compartilhamento aqui. Ótimo, é isso mesmo. Então, é um universo, quer dizer, essa questão, ela se repete, porque a tradição oral, ela permite isso. Então, as canções, elas não só as gregas, eu acho que todos os momentos, os grandes momentos, né, onde o ser humano ele se pôs à luta, né,
pensando de uma forma mais humana, mais coletiva, as canções sempre o acompanharam. Né, sempre, você tem canções em todos os lugares do mundo, né? Seja na Segunda Guerra Mundial, seja na Primeira Guerra Mundial, né? Seja, enfim, em vários momentos da vida, as canções, né? É incrível como a arte, de uma maneira geral, né? Que o tema da Afiná também foi ligado à arte, né? Sim. Incrível, né? Como está presente nisso, né? Isso mesmo. Eu Vamos lá, dizer... a Afiná acho que quer falar alguma coisa. Vamos lá, Afiná. Eu queria falar, adorei, né? Porque justamente a minha área também, literatura, é o que eu estudei e tudo, é muito interessante. Eu já estudei na escola também essas músicas, essas canções são muito interessantes. Só queria fazer uma observação, porque eu estudei esse assunto na minha tese de mestrado. Os acritas eram guardiões das fronteiras do Império Bizantino, mas não otomano. Eles eram da época anterior, né? Sim, claro. Foi antes, eu sei. Por isso que eles são, quer dizer, eles fazem parte desses primórdios exatamente, da literatura grega, né? dessa literatura, sim. Toda falada. Exatamente. Muito bom, gostei. Bom, eu acho que tinha muito mais coisa, porque eu acho a parte dos valores colocados no iluminismo e que conquistou corações e mentes de uma massa que estava absolutamente, digamos assim, aceitando o seu destino, né? O Jean falou isso de uma forma ontem muito clara. As pessoas estavam apáticas, né? Estavam passando mal, sofrendo, enfim. Você tinha uma zona rural que estava com muita pobreza, efetivamente, né? No Império Otomano. Você tinha as elites, né? As elites gregas. As pessoas se acomodavam. As pessoas se acomodavam. Tinha que sobreviver. Se acomodam e aceitam. E eu acho que o iluminismo trouxe a ideia, e por isso foi buscar lá atrás, né? Que o mundo, quer dizer, você tem que tomar o seu destino nas suas mãos para fazer determinadas coisas. Então, e aí, acho que palavras-chave foram as palavras liberdade, nessa questão, liberdade, justiça, né? Foram duas palavras que envolveram as pessoas. E, pela primeira vez, eles trazem a questão da cidadania e da democracia. O iluminismo traz essas palavras. E isso sensibilizou, quer dizer, conseguiu abrir as portas do obscurantismo e entrar. Porque você vivia num mundo teocrático. Na hora que eles vão lá atrás, na antiguidade, e pegam a questão da racionalidade, né? E de todos os filósofos, né? Que durante o século XVII e XVIII, né? Fluíram, né? Desenvolvendo o pensamento mais racional e humano também, não só, mas humano. Então, voltou o destino, quer dizer, passou a ser algo que as pessoas podem tomar em suas mãos. Eu acho que isso é o que no pensamento grego é fundamental, né? É o homem, né? É o ser humano, não? O ser humano tomando conta do seu destino, tendo um papel nele, não apenas aceitando as coisas como elas devem ser. Então não é? Eu acho que isso é fundamental. Tanto é que, enquanto os gregos esperavam por Napoleão ou a Catarina da Rússia para ajudar, para fazer uma revolução, não obtiveram nenhum resultado. Ninguém estava interessado, nem Catarina, nem o Napoleão. Então, quando eles começaram a tomar consciência, como você disse, assim, de que eles têm que fazer alguma coisa, têm que agir, aí começou a ter resultados.
Não. Eu acho acho que outras coisas que também são fundamentais é que você teve, evidentemente, uma elite, né? Não só econômica, mas intelectual, que tomou a frente, quer dizer, que foi os que pensaram, né, o processo, e que depois resultou na filiquieteria, mas antes disso, você tem Ferel, você tem várias pessoas que pensam num novo mundo, com essas ideias iluministas e ideias... E foi exatamente juntar, né, esse diálogo entre as elites e as classes menos favorecidas, quer dizer, as marginalizadas na realidade, porque naquela época não existiam classes, existia marginalidade, né? Você tinha a maioria da população marginalizada de todos os processos. Então, juntar isso, juntar essas forças, claro que foi uma motivação, que é uma motivação pessoal, porque não eram pessoas letradas, não eram pessoas que ficavam lendo ou tinham estudado. Então, eles conquistaram essas pessoas pela ideia de liberdade, pela ideia de um mundo com mais igualdade. E isso fez com que as pessoas se movimentassem, realmente foram conquistadas com isso. E no início, talvez, não é tão simples, porque esses conflitos, que aí se tornaram conflitos de classe, logo após a Revolução, logo após a formação do Estado grego, houve inúmeros conflitos. Aliás, conflitos que não se resolveram até a Primeira Guerra Mundial. Entre eles. E, aliás, não se resolveu nem na Segunda Guerra Mundial. Nós fomos estendendo essa questão, é algo que se estende até hoje. Não é uma coisa tão simples. Até o século XX nós passamos nesse conflito. Então, é algo que realmente... acho que é momento de reflexão, né? Continuo achando que a liberdade é algo inerente ao ser humano, mas não a liberdade, aquela liberdade egoísta, onde eu penso só em mim, mas a liberdade humanista, aquela que você olha o outro e sabe como lidar, entendeu? E pensar também no outro, sair de si para ir ao encontro do outro. Enfim, mas eu espero, quer dizer, pelo menos ter trazido um pouco, né, desse universo. Sim, foi excelente. Excelente. Vassiliki, eu queria perguntar, você falou que os cleftes tiveram origem no norte da Grécia, né? Mas eles ocuparam todo o território, né? Eles ficaram posicionados em todo o território grego, não é isso? Sim, porque você tinha essas canções cléfticas, porque os cléftes eles ficavam lá na região de Épiro. Era aquela região que eles, na realidade, dominavam, que eram as regiões mais difíceis de acesso. Só que, na hora que eles ingressam na luta, cada grupo desses tinha um capitão. E esse capitão, necessariamente, não era clefte. Entendeu? Necessariamente não era. Quando eles vão, por exemplo, para o Peloponeso, que era uma região onde gregos e albaneses conviviam, né? Eles eram domínios do Império Otomano, e lá também era multiétnico, né? Mas era principalmente habitados por gregos e albaneses. Então, quando se formaram, porque a luta começou lá, né? Sim. É por isso que eu perguntei, porque começou no sul, né? Que isso foi todo um processo. Eu não tenho assim conhecimento suficiente, porque eu acho que nós não temos, na realidade, dados precisos. Historicamente, nós não temos dados precisos sobre os cleftes e Armatoli. A gente tem já informações através do que o Macrogiannis escreveu, a partir do que o Kolokotronis escreveu, e a partir do que foi escrito posteriormente, mas sem uma precisão de fatos. Nesse processo todo, por isso que eu digo que essas canções elas tiveram um processo ideológico, tiveram uma tarefa ideológica, porque não existia uma consciência nacional, não existia uma consciência de nação. Naquela época, nós só tínhamos o quê? Impérios, colônias e reinos.
nação não existia. Os cidadãos, eles não se chamavam, esse é grego, o outro é armênio, o outro... Não. No século XVIII ainda não existia isso. Eles eram todos cristãos e se diziam otomanos. Né? Aliás, mantiveram nem bizantinos eles se colocavam. Bizantino já é também uma classificação posterior. Tanto que os gregos usam até hoje a expressão romi, quer dizer, romanos. É muito difícil a gente... Quando a gente vai assim, com a lupa para entrar no detalhe, você percebe que as coisas não são exatamente tão linear como se coloca, né, a história. Sem dúvida, sem dúvida. E a história também, ela é assim, normalmente a história mais oficial, né, ela é uma história contada por vencedores. É sempre assim, né? Os vencidos não se conta, né? Então, eu sei que o século XIX teve brigas homéricas internas na Grécia, muitas, depois da formação do Estado grego, porque esses grupos eram étnicos, né? E existia uma elite. O Jean colocou, quer dizer, colocaram um rei, né? Assim que todo mundo... Um rei alemão, né? Quer dizer, eles lutavam por uma república, porque a ideia do Ligas Feréus, era uma república. Não era um reino. Só que aí vem os interesses, né, de externos. Eu acho que uma das coisas, talvez, também que era outra coisa que eu tinha anotado e que eu acabei perdendo nessas minhas anotações, é que o movimento grego ele foi muito importante ter o apoio internacional. Quando todos os românticos, né, os intelectuais do mundo ocidental se uniram, faziam manifestações, toda uma classe intelectual se manifestava a favor e achava a causa justa e tudo mais, esse apoio internacional, evidentemente, além das forças econômicas que jogaram papel nesse processo, foi muito importante para essa vitória. Né, que os gregos tiveram. Então, o apoio internacional é fundamental. Você não pode ficar isolado, porque não adiantaria nada. Isso valia para aquela época, vale para hoje. Nós não podemos ficar isolados. Né? Aí eu vou voltar um pouco daquilo que o Seferis uma vez falou, isso há 60 anos, eu acho, atrás. Né? Ele disse o seguinte, quer dizer, ele dizia naquela época, o mundo está ficando cada vez menor. Então, nessas condições, nós temos que buscar o homem onde quer que ele esteja. Nós, neste mundo cada vez menor, precisamos uns dos outros. Eu acho que esse espírito que norteou aquele momento, norteia hoje. Né? E são as mesmas necessidades. Como nós vamos resolver isso? Porque nós, hoje em dia, vivemos num mundo, além da pandemia, né, um mundo bastante conturbado, porque a pandemia ela afeta todas as áreas. Afetou de muita desigualdade, né? O nosso psicológico, afetou todo mundo. Não é? Como é que nós resolvemos isso? Acho que a dona Helene quer falar alguma coisa. Eu queria falar, se me permitem, duas coisas. Para mim, foi uma surpresa que os Kleftes estavam lá em Pindus, porque a independência foi decretada em Patras, na Calábrita, pelo patrono Germanos. E o Kolokotronis também era do Moriá. Então, dentro da minha cabeça, ocorria tudo ao redor do Peloponeso. Eu também tinha essa ideia. Eles estavam em todo lugar. Eles estavam em todo lugar. Não era só no Pindus, nem no Moriá. Não, depois, no processo, eles nascem lá, gente. Vamos colocar... Sim. Porque aquela região era assim, intransponível. As pessoas não chegavam lá. Inóspito, né? Um lugar inóspito.
Entendeu? Outra coisa, essa frase do Seferis, que o mundo está ficando cada vez menor, tem uma frase de McLuhan, que dizia que o mundo é uma grande aldeia. Isso, exatamente. Exatamente. E com esses meios de comunicação, nós estamos ainda mais... Ainda mais próximo. Ficou mais ainda. Esse é o lado bom. Eu acho que não é ruim o mundo ser cada vez menor. Não é ruim. A troca, assim, o que eu acho que é importante é que possa se manter uma identidade, respeitar o outro na sua identidade. Nós não temos que ser iguais do ponto de vista nós temos que ser diferentes, né? E ter as mesmas condições. Eu acho que é basicamente isso. Isso que é importante, exatamente. Né? A liberdade é isso. Nós não precisamos ser iguais. Eu acho que o mundo ia ser muito chato se todos nós pensássemos do mesmo jeito e fôssemos iguais. É verdade. Não é? É exatamente desta sindrivi, como é que fala em português, gente? Dessa, como se fossem duas pedras se chocando, né? É exatamente dessa raspagem entre as pedras, né? É exatamente desse. Eu não queria usar a palavra conflito, porque não é um conflito, são diferenças, mas é exatamente desse choque entre as ideias é que a humanidade caminha. Ela vai para, né? Vai. Agora, nós temos períodos mais negros, isso também é verdade. Eu acho que tem uma outra pessoa, Renan, querendo... Perdão, o nome aqui tá é Violete. Acho que Violete tinha levantado a mão, não? Não sei, ela não está aqui no iPhone agora. Não. Não sei, porque eu tinha visto uma mãozinha levantada. Mas eu acho que é uma, enfim. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Fazer algum comentário, alguma pergunta para a Vassiliki? Gostaria de fazer só um comentário, Vassiliki. Primeiro, agradecendo, né, essa linda parceria que você faz com a nossa comunidade aqui em Brasília, e as suas palestras sempre muito enriquecedoras. E, para mim, em particular, foi muito enriquecedor, porque eu não conhecia a história dessas canções, né? E são canções que, para nós, são familiares, né? Então, são canções que eu já ouvi na casa dos meus avós, já provavelmente também já ouvi na comunidade. Então, muitas vezes você ouve aquela canção, dessas canções mesmo que vocês colocaram, me são muito familiares, mas você não associa, né, a história que está por trás daquilo ali, o momento em que foram escritas aquelas letras, né, a inspiração, o significado. Então, isso foi muito legal, assim, porque eu não conhecia a história, né? Então, hoje, essas canções têm um novo significado na minha vida, né? Então, quando eu ouvir novamente, eu vou me lembrar de todo o ideal. Eu concordo contigo, Sofia. Hã? Concordo contigo, viu? Então, a gente vai sempre se lembrar do ideal, né? Enfim, dos grupos ali que estavam envolvidos, né? Dos clefts, né? Enfim, da história. Então, isso, para mim, foi muito legal. Posso fazer um comentário também? Sim, fica à vontade. Dizer que eu estou muito emocionada por ter participado hoje, ontem. Foi tão esclarecedor. Até a fala da Sofia agora faz com que a gente lembre que, durante as falas, a gente vai alinhavando tantas informações da nossa criação mesmo, que vem picadas, né? Uma referência cultural aqui, ali, uma canção, um tema, uma lembrança, e que, na verdade, a gente, aqui no Brasil, teve tão poucas oportunidades de estudar, de conhecer. Eu, especialmente, a minha mestra em grego, vamos dizer assim, foi a minha mãe, uma pessoa que amava a história, amava ler, e nós vivemos
pelo menos 35 anos das nossas vidas em canteiros de obras de hidrelétricas, e era muito raro encontrar uma outra família grega para a gente poder compartilhar. Era em raras visitas a Belo Horizonte, ou ao Recife, ou a São Luís, em alguns lugares se encontravam gregos, especialmente no comércio. Quero dizer que eu fiquei muito emocionada com a palestra da Vassiliki, porque ela, a de ontem também, a Vassiliki dá uma ênfase muito mais, e por ela pegar as canções, ficou uma ênfase muito mais na importância e no papel, né, tão contundente da arte, da cultura, na expressão da alma humana, como realmente, através da música, do teatro, da dança, tudo, né, o ser humano expressa realmente o que ele sente, o que ele vive, e que talvez ele não conseguiria dizer no seu diálogo normal de todo dia, mas sai né, em canções tão significativas. E eu acho que a gente aqui nessa oportunidade faz despertar ainda mais a nossa identidade grega, né? Porque, pensando na minha mãe lá atrás, nós, isolados dos outros, né, imigrantes gregos no Brasil, a gente tinha e tem uma identidade grega tão forte que uma só pessoa passou para a gente, praticamente, né? Claro, com a colaboração de parentes que mandavam livros, dos tios que mandavam, juntavam os jornais de toda semana e mandavam uma vez por semana aquele molhinho de jornais que a mamãe lia o Tachidromos, e lia revistas, né? Lia tantas coisas, e todos os livros. E nós tivemos a influência de uma ou duas, né, mamãe e o papai, na formação da nossa identidade grega. E eu, assim, me sinto muito grata pela oportunidade, parabéns à comunidade de Brasília, que agora a gente pode usufruir através dessa tecnologia toda, isso que até há poucos anos atrás não era possível. Nós recebíamos convites para a festa, para os panihires e para tantas coisas de São Paulo, de Vitória, de Brasília, mas tivemos poucas, não era como a tecnologia facilita muito, né? Deslocar, pegar um avião ou até um ônibus e ir para os lugares. Então, vocês tornaram agora, vocês acabaram com a distância, né? A tecnologia acabou com a distância e vocês compartilhando isso acabaram também com a distância, e a gente vai se interligando. Eu luto tanto para que a comunidade grega de Minas Gerais não se disperse, né, com a velhice das primeiras gerações e vamos dizer assim, a nossa falta de conhecimento e força para manter juntas, né, as novas gerações. Eu acho que essa tecnologia pode ser o caminho de nos aproximar. E talvez por eu não ter usufruído isso praticamente a metade da minha vida, é que eu luto tanto para essa comunidade aqui não dispersar, porque eu vejo tanto valor nisso, né? É um desafio, talvez né? Por ter tido tão pouca oportunidade. Eu só quero agradecer. Muito obrigada a todos. Vassiliki, é uma alegria te reencontrar. Justamente aqui, já tive o prazer de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento lá na sua casa. Eu adorava ir para São Paulo naquele trabalho na ACD, porque eu esperava o momento de poder te ver, e conseguimos várias vezes. Era a cereja do bolo, assim, eu poder ir para São Paulo, que não era fácil, de toda semana para lá e fazer um trabalho na ACD, que é um lugar que você sofre muito trabalhando, né? Então, muito obrigada, né? Você é muito importante na minha vida, assim como a dona Helene é muito importante na minha vida, e todos vocês, comunidade, o Dionísio, obrigada. Nós que agradecemos, nós que agradecemos. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Gente, bom, eu queria agradecer. Eu queria agradecer a presença. Essa noite fantástica. Sim, é isso que eu queria dizer também. Emocionante. Emocionante. Tivemos, em especial, a
participação da Afinar e a da Vassiliki, que acabou abordando essa área mais artística, né? Isso aí mexe com essa parte emocional, assim, né? Eu falei para Afinar no primeiro dia que eu fiquei arrepiado em alguns momentos, e hoje aconteceu de novo. Mas, enfim, isso é muito bom. Eu queria, então, agradecer, olha, a participação... Não, por favor, eu queria perguntar se a fala da palestra da Afinar foi gravada, foi gravada. Nós... pode ter acesso. Sim, Gostaria demais. Nós vamos postar depois no YouTube. Ainda temos que preparar isso, mas acho que a próxima semana isso já vai estar disponível. Tá? Maravilha. Obrigada. Vamos postar, sim. Vamos postar as três. As três apresentações vão ser publicadas, tá? E aí eu queria convidar todos que amanhã ainda nós vamos ter mais uma live. Vai ser uma apresentação de dança da comunidade grega aqui de Brasília, amanhã às 14 horas, tá? Só que vai ser pelo Instagram. Então é só acessar o Instagram, @comunidadegrega, tá certo? Então eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, em especial a Vassiliki. Foi excelente, parabéns, viu, Vassiliki? Muito obrigada. Como eu falei, você é uma parceirona nossa e, enfim, é muito bom poder contar contigo. Muito obrigada. Eu quero agradecer realmente a oportunidade. Foi muito gratificante estar aqui conversando de novo com o pessoal de Brasília e de outros lugares também. Agora é de todo lado, né? Tem gente de todo lado. Ó. Como a Sula falou, né? A tecnologia é fantástica. Eu realmente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos. E pela paciência também, porque eu, com relação à tecnologia, realmente... Eu ainda vou chegar lá, mas... mas eu também estou aprendendo. Todo mundo tem que ter paciência. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Não? Então é isso aí. Estão todos convidados amanhã, tá? Para mais uma live, agora de dança, do grupo jovem aqui da comunidade de Brasília, tá? Às 14 horas pelo Instagram. Tá. É um prazer receber todos vocês. Acho que podemos encerrar, então. E, outra coisa, estava esquecendo, Dona Helene lembrou, eu queria pedir uma salva de palmas para a Vassiliki. Obrigada. Quase que eu esqueço, Dona Helene lembrou. Imagina. É isso aí, gente. Então, até amanhã para todos. Obrigada. Vou encerrar, tá? Tá bom.